Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma reunião, então, entre nós aqui. O tema é aquele lá do banner. Não sabemos rezar. Portanto, não somos atendidos, né? Então, tem um link ali para vocês entrarem em contato conosco. Lembrando que ali está a linhagem cabalística que nós seguimos. E hoje, na verdade, é um bate-papo sem compromisso aqui. Hoje é feriado em Itu, Dia da Consciência Negra, é 20 de novembro de 2014. Nós estamos aqui trabalhando um pouco e também falando um pouco sobre espiritualidade. Então nós vamos procurar trocar uma ideia aqui a respeito de reza. Lembrando que esse universo ele é construído por nós e para nós. Então, se você não está sendo atendido em alguma daquilo que você quer para sustentar nesse mundo, vale dizer as coisas materiais mesmo, puramente falando, que os 4 pilares que sustentam o ser neste universo, que é, antes de mais nada, a riqueza, ou seja, como é que você vive a vida, como é que você sustenta essa vida, a saúde sua, terceiro, que é a ocupação humana, e quarto, que é a convivência humana a partir da família, a partir do teu trabalho, a partir dos amigos que você conhece, a vizinhança que você tem e etc. Então, vocês não sabem rezar, ninguém sabe rezar. Porque, na verdade, rezar é saber fazer uma conexão. E que conexão é essa que a pessoa faz se ela só olha para o seu próprio ego? Não é possível criar um campo de energia amplificado se os pensamentos e intenções estiverem apenas centrados em frases como meu filho, minha vida, meu emprego, minha família, meu marido, minha sogra, minha mulher, meu dinheiro, meu banco e assim por diante. Compreende? Esse, portanto, é o nosso vício do dia a dia. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Então, é errado rezar para benefício pessoal e dos nossos próximos? E não, claro que não, né? Não pode ser. O problema é que jamais se começa uma oração assim. Porque dessa forma o campo de energia gerado nunca irá se expandir, nunca irá se multiplicar. Então você pode e deve rezar por todos os seus objetivos pessoais, individuais ou não. Mas você não pode se esquecer das leis naturais que regem esse universo. É que a energia que vem da oração é um alimento para o universo e pode ser convocado por qualquer ser. Mas ela é uma força superior com uma frequência sutil. Então eu lhe pergunto, se a pessoa começa a oração pela lamentação, pela dor, pelo desespero, e depois ela começa a pedir, qual sintonia ela vai fazer? Nenhuma. Simplesmente porque o padrão de inicialmente sofrer e posteriormente pedir apenas por interesses pessoais, faz com que a sintonia, a conexão com forças superiores não aconteça. Isso vai ficando evidente para os estudantes daqui. Mas eu acho que quase 100% das pessoas rezam dessa forma. Então eu mesmo aprendi que quando as coisas estão difíceis devemos rezar. E também
Já rezei muitas vezes cheio de dor emocional, lamentação. Então é por isso que eu disse que vocês não sabem rezar. Eu já aprendi essa tônica, mas eu ainda quero explicar algo. E não, depois, tá? Então, porque a oração das pessoas alimenta o campo energético sutil do planeta. Essa regra você não sabe. Você não pode saber isso. Então, assim como as emoções desenfreadas, os sofrimentos, as dores, as guerras, quando esse campo de energia fica muito pesado, por conta dos equívocos da Terra, isso é natural, a energia da oração é mais do que nunca necessária porque esse psiquismo seja transmutado. Ocorre que existe um sistema natural que mede esse padrão diariamente. Então, vejamos, se você... Esse padrão energético, ele pede que a energia planetária seja reciclada diariamente. E essa ação só é possível com a força da oração das pessoas na Terra. Então, se é assim, quando a quantidade de energia de oração não é suficiente, elas são acordadas dos seus sonos por volta de 3 da manhã, 3 horas da manhã, com o intuito de que faça uma oração para aquela faxina energética do psiquismo planetário. E nesse caso, a pessoa precisa fazer uma oração simples de 10 minutos, sem muita complexidade. E tudo se resolve aí, essa faxina vai se resolvendo assim. Então ela volta a dormir. O fato é que ela, se ela soubesse fazer uma oração conectada antes de dormir, ela não seria acordada às 3 horas da manhã. 3 horas da matina, na madrugada, para rezar, porque a lição de casa estaria feita. Então essa foi uma experiência espiritual que diversas pessoas têm tido ultimamente, de um lugar muito especial do plano extrafísico. Então, depois de ter estudado tanto ciência e oração, eu simplesmente pude comprovar pela explicação de um amparador espiritual, que muitos não sabem que é isso e muitos têm, inclusive, um sério preconceito em relação a isso. No entanto, para que isso que eu estou dizendo não passe da conta, e nem do tamanho também, eu vou resumir como eu aprendi os principais passos de uma oração conectada. E eu espero que você comece a fazer isso agora, cada um de vocês. É difícil? Em absoluto, não tem nada difícil aqui. Se for difícil, não é Kabbalah. Então, o que acontece muitas vezes é que nós não sabemos fazer esses passos necessários para que você consiga nem o primeiro passo, que é a elevação. Então, são exercícios que você faz com o seu corpo e isso não tem outras complicações de nenhuma natureza, não precisa saber nada, somente utilizar o seu corpo. Então, você respira fundo várias vezes, umas 20 vezes, é um bom número. Então, quando eu digo respirar fundo, é respirar fundo mesmo. Então, concentre-se em tudo pelo que você é grato. Agradeça a dádiva da vida, agradeça a bênção da sua família, a sua saúde, o seu trabalho, os seus animais de estimação. E o segredo aqui é você se envolver num sentimento genuíno de gratidão por tudo.
até mesmo coisas que você não pensou antes, você começa a pensar agora e ser grato por isso. Então eu sei que nem tudo na vida é alegria, mas nessa etapa você não deve ficar se lembrando do que é ruim ou do que não está bom, porque o seu foco é nas coisas boas que a vida lhe trouxe e trará. Então aprenda como fazer treinamento espiritual durante o sono, porque isso também é possível. Então, o primeiro passo é a respiração, treinar o teu corpo para receber a bênção, treinar o seu corpo para conectar a tudo no mundo, e há espaço para o segundo passo, que agora que você está relaxado com respirações profundas, que elevou o seu sentimento de gratidão, então você direciona uma intenção para que a energia da oração seja oferecida para todas as pessoas que rezam também. Há muitas redes de oração no mundo nesse momento e você não está pensando nisso. Então você não precisa saber quem são as pessoas que rezam e como que elas rezam, o que elas falam, o que elas pensam, qual é a sensação de cada ser humano nesse momento. Isso não importa, né? Que horas elas fazem isso. Nada disso importa, mas apenas que você direcione a sua intenção para que a força da sua oração alimente com bênçãos a conexão de todas as pessoas que também rezam. E isso você não sabe fazer. O terceiro passo é outra coisa que você não sabe fazer, Esther. Eu duvido se alguém faz isso. Que agora você coloca uma intenção desejando que a energia da oração, que agora está ampla e conectada, você nem sequer começou a rezar uma oração conhecida, ensinada pelos grandes mestres, mas nesse momento, quando você começa a treinar sua respiração, utilizando apenas seu corpo e não a sua mente, esquece um pouco da mente, quando você faz esse segundo passo da conexão, agora que você vai oferecer uma ajuda ao mundo, então você vai aí desejar que a energia dessa oração que você já está fazendo a partir da primeira respiração profunda, no sentido do relaxamento. Então você já, nesse momento, você já passou pela primeira etapa, pela segunda etapa, então a sua consciência já está ampla, já está conectada. Então você pede que esta mesma paz seja oferecida para todas as pessoas e situações do mundo que você quer enviar. Treine o seu pensamento para sair de você, expandir a consciência pelo mundo. Então, envie a intenção da oração para os líderes do mundo, por exemplo, líderes religiosos, comunitários, líderes sociais, líderes políticos, a segunda rede de intenção, que seja para os hospitais comuns, psiquiátricos, hospitais de câncer, e os do plano espiritual, porque você não está muito treinado nisso, esqueceu que já esteve lá, mas muitas pessoas que partiram nesta madrugada, ou dias anteriores, meses anteriores, até anos anteriores, estão nesse hospital, passando por um treinamento, por uma cura, para poder acessar a luz, coisa que ele não fez enquanto podia fazer nesta vida. Então leve isso muito a sério, porque você tem que acessar a luz aqui. Outra, terceira rede. Envie a intenção da oração para todas as creches, os orfanatos, casas de caridade, ONGs, que trabalham ajudando mais pessoas. Todas elas. Cada um tem a sua forma de ajudar. Não coloque certo ou errado nisso, porque nesse momento você não tem esse pensamento. Você expandiu, está acima da tua própria cabeça,
Então não tem nada, nem ninguém, nenhum animal, nenhum mineral. Ou seja, não tem nenhuma desgraça acontecendo. Não tem nada errado, nem certo. Está acima do certo e errado. Está acima do bem e do mal. Está passeando acima disso. Nesse momento você não é você. Outra coisa que dificilmente você pensa também, a não ser que o jornal te diga, envie uma rede de intenção da oração para todas as zonas de refugiados, regiões de guerra. Envie a intenção da oração para regiões que sofreram alguma tragédia, alguma catástrofe natural. Pense nos feridos. Pense nas pessoas que perderam seus entes queridos. Siga a sua intuição. Envie a sua intenção de oração para outras pessoas, outras situações. Coisas que você não faz. E parte para o quarto passo, agora, para você conseguir declarar para si mesmo que você é merecedor. Porque se você não manda estas correntes para que a tua oração expanda além de você, além da tua família, além das tuas desgraças, além da tua infelicidade, além do seu descontentamento, você não consegue declarar para si mesmo que é merecedor de alguma graça. Então, se você fez todos esses 3 passos anteriores, passo para o quarto passo, direciona a sua energia de intenção da oração para os seus projetos de vida, os seus sonhos, sua família, suas realizações. Deixa bem claro isso no papel. Fique à vontade para se deliciar nessa energia. Foque em tudo que você acha que precisa, porque você não sabe do que precisa, mas você pode declarar que precisa e é merecedor disso. Então você pode também enviar energias elevadas para as pessoas próximas que você acha que precisa de ajuda, você acha que precisa. Você não tem noção que o espírito tem que viver aquela situação. Para lugares, né? Animais de estimação. Então, nesse momento, basta que você mentalize fortemente, porque agora você está conectado. Você mentaliza a pessoa, a situação, o sonho, o projeto, o interesse pessoal. Porque se você vai fazer a primeira fase, você coloca o interesse pessoal, a sua mente vai rejeitar isso. Vai dizer que você não é merecedor disso. Você não faz nada, então você vai experimentar o pão da vergonha. Não vai alinhar a mente e o coração. Vai vomitar essa ideia. Algo vai dizer para você que você não é merecedor. Esse aqui é a coisa que... O plano da reza que não falha, porque você alinha esse merecimento entre mente e coração. O universo só responde a isso. O universo não pode responder você. Ele tem que responder algo além de você, que é semelhante a ele. Enquanto você é dessemelhante ao universo. Você não pode ser entendido enquanto for você. Porque você coloca um filtro entre a luz e você. Que você é diferente do exterior. Quando você passa além de si mesmo, você fica semelhante ao exterior. O universo responde somente a isso. Então, foque no seu projeto pessoal. Na pessoa, situação, sonho, lugar, animal de estimação, que pode ter certeza absoluta que a força da energia irá atuar sobre tudo isso. Já vem uma certeza, e essa certeza é a recepção da luz de uma forma mais direta, sem a tela.
e finalize a oração. Agora você pode fazer aquelas grandes invocações, isso não importa. Ler um salmo, declamar uma reza conhecida, enfim. Pode virar no avesso que não vai ter diferença nenhuma. Não importa o que você fala. Então segue a sequência, transforme sua vida. Isso é infalível. Então, para resumir, veja os 4 passos. Eu vou falar novamente. Então, primeiro, eleve o seu pensamento, expresse a gratidão, respire profundamente, cerca de 20 vezes, profundamente. Que a respiração é uma grande ajuda para você sair de si. Tanto a perda da respiração como a fartura dela tira você fora de você. Então utilize. Não foi em vão que foi dado isso. Segundo, ofereça a energia da oração para outras pessoas que também rezam. Não importa o local, como e quando, mas o porquê. Apenas direcione a sua intenção. Sinta a energia se expandir com essa intenção. Então você vai ocupar um espaço muito maior nesse universo. Terceiro, ofereça a intenção da oração para várias causas no mundo que precisem de uma energia superior a eles mesmos. 4. Banhe-se nas virtudes de uma oração conectada. Direcione a intenção para os seus pedidos pessoais, porque somente agora você vai se perceber merecedor. Então agora pense naquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Envie para ela. Faça anotações. Envie para ela. Ou no mínimo, fale com as pessoas sobre uma forma nova de rezar. E quando eu falo rezar, nós rezamos todo dia aqui. Toda elevação de intenção, a partir da leitura comunitária, que muitos nem puxam o texto. Como é que você quer sair do chão assim? Não é para você. Você não vai ser bem tratado aqui. Não há necessidade. Você tem que ser maltratado. Porque isso aqui acaba com você. Vai acontecer diversas coisas desagradáveis na sua vida a partir do momento que você esteja conosco. Porque você ainda insiste em ficar sozinho, solitário, como se fosse essas grandes cabeças que passaram recentemente por nós. E você pode verificar que muitos se prenderam na solidão. E nas últimas décadas, muito se falou sobre a nova era. E com essa nova era, toda a nova matriz de consciência que chegava no planeta. Tem muita gente trabalhando por isso. Mas isso não é para você ainda. Acesse primeiro essa saída de você mesmo, que o resto você vai perceber. Eu não preciso falar. Mas o conhecimento dessa grande fraternidade branca, muitos assim chamam, mestres ascensos, mostraram-se essenciais para a expansão da consciência. E nós já vimos há dias passados que você só pode servir a si mesmo e ao mundo com a expansão da consciência. Não há outra possibilidade.
Você não está trabalhando. Então, através desses grandes mestres, passaram por nós, estão aí na espiritualidade com outros nomes, manifestam entre nós, nos ensinam, e na medida que você aprender durante o sono, aprender a aprender durante o sono, você vai acessar essa mesma coisa. No outro dia você não vai lembrar o que aprendeu, porque não é você que aprende. Não é você, é outro você que aprende. Essas coisas que se aprendem não têm aplicação na sua vida. É muito maior que isso. Quando você tiver vida, então você começa a aplicar isso. Por enquanto não se tem vida. Então o recebimento dessas novas informações, uma abertura ainda maior dos grandes mistérios espirituais, que hoje são tratados de forma, digamos, mais natural do que antigamente. Mas durante milhares de anos foram considerados um conhecimento oculto. Agora está revelado. Por que será que você ainda insiste em falar que um governo é melhor que o outro, que existe governo, que existe país melhor para se viver, que se fosse Pedro ou Paulo, o presidente de determinada terra seria melhor ou seria pior? Por que será que você continua envelhecendo o seu corpo, a sua mente, com essas coisas, se tudo está revelado? Essa consciência da nova era, ela começou a responder às questões existenciais, que sempre despertaram a curiosidade de toda a nossa humanidade. Essas são perguntas como, para onde iremos? De onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Será que você está aqui para você mesmo? Não seria muito pouco isso? Então, durante a minha jornada espiritual, no momento em que entrei em contato com as informações, chame do que quiser, grande fraternidade branca, raios cósmicos, mestres ascensionados, estavam guardados dentro das minhas flashmots, dentro de mim mesmo, da minha consciência, já tinha passado por isso. E isso foi um grande passo de expansão da consciência. Então, hoje, eu não me preocupo com o que você preocupa. Essas coisas que você sabe já não se aplicam mais nesse mundo que a natureza cuidou de redesenhar para nós. Então não se aplica mais essas coisas de governo, essas coisas de filosofia de vida, essas coisas de religiões. Não tem mais lugar, aplicabilidade prática dessas coisas. Mas a internet, os jornais, os livros ainda estão cheios disso. Então, se você não quiser funcionar, você tem um grande remédio nas discussões do dia a dia sobre essas coisas. Os livros que se escrevem, não há mais espaço para livros, para artigos, para comentários, para vídeos, para noticiários. E você está envolvido com isso. Então, se você quiser falhar como ser humano a partir de agora, permaneça preso a esse mundo que não existe mais. Permaneça preso às últimas eleições, a impeachment, fulano, ciclano, que nós percebemos a ocultação. Então, isso aí é retardar o mundo. Quando eles têm uma obrigação para com o mundo, tanto quanto eu. Então, esse passo é muito
importante para a expansão da consciência, onde muita coisa passou a fazer sentido. E desde então, eu e muitos amigos aqui já passamos a lidar cada vez mais com essa, cada vez melhor com essa egrégora que se forma ao nosso redor, para sabermos que tudo que é falado, discutido, trabalhado neste mundo que passou, já não nos diz respeito. Então, nomes como Saint Germain, Sananda, que é o próprio Rabi Jesus, Kuan Yin, e muitos outros já fazem parte da nossa cultura espiritual, porque nós vamos encontrando, na medida que você vai se transformando, sendo transformado, porque você não pode fazer isso, somente a luz, e a luz não mexe com o indivíduo, não interessa o indivíduo. O indivíduo não é importante, não pode ser corrigido e não há necessidade de correção. Mas o que o forma, a luz trabalha o que forma os indivíduos. O que separa os indivíduos depois que forma, em pedacinhos. E esses papos da antiga, ele divide o próprio corpo. Vai separando um pedacinho o próprio corpo. Por isso que você fica careca, por isso que você fica velho, por isso que você fica chato e ranzinza, por isso que você deixa o seu trabalho e vai fazer movimento na rua. Que utilidade tem isso nesse novo mundo? Então, por isso, aprender mais sobre a fraternidade branca, ou dê o nome que você dê para isso, acaba sendo sempre uma experiência agradável, reveladora, renovadora. Deixa você mais jovem. É isso que eu queria falar hoje para vocês. Não há mais nada para se preocupar aqui, nessa consciência. Não é aqui, nessa consciência. E, na medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai percebendo por si mesmo e fazendo o seu ambiente muito diferente do que era antes. E transmutando também o ambiente de muitas outras pessoas. Então, isso faz com que ela também acesse a mesma verdade que você acessou. Portanto, só é verdade aquilo que você acessa, por experiência. E não por qualquer coisa que alguém diga, muitas vezes achando que é verdade, porque também está em ocultação. Então, santo refere-se à santidade. O âmbito, o atributo de Binah, a doação completa. E quando os amigos chegaram a esse capítulo que eu falo é dentro de si mesmo. Você começa a perceber. Então, o que está no livro revela dentro de cada consciência individualizada. Quando os amigos chegam a esse capítulo, eles se alegram, uma vez que chegaram ao nível em que todos os atributos ocultos neles estão totalmente corrigidos a fim de doar. E agora estão enfrentando o estado de receber a fim de doar. Esse não é um estado instável que está acima das nuvens, mas a entrada direta, trabalhando dentro do que nós chamamos
a terra de Israel. Então você já está dentro de Israel quando chega nesse receber a fim de doar. Então o capítulo Kedoshim, santidade, é o todo da Torá. É o selo da verdade. Ou seja, que toda a Torá é destinada somente a atingir o atributo da doação. Se você o mantém, você pode usá-lo como um selo sobre os diferentes desejos e usá-los corretamente. Agora você pode ter certeza que não vai errar, já que é conduzido pela doação. Então, não obstante você permaneça no desejo de receber, mas você ganhou o atributo da doação. E o atributo da doação, no atributo da doação, não há espaço para ele. Então, por que não paramos aqui? Não. Porque você ainda não se corrigiu. Não foi corrigido. Mas apenas alcançou o nível em que está pronto para trabalhar com os desejos que foram quebrados. De propósito, para que você seja capaz de corrigir a fim de doar. Então vamos supor que o Criador criou um carro, digamos, e quebrou esse objeto em partes. E você pode fazer o que quiser com essas partes agora. Existe um manual em anexo. E a primeira parte é teórica, como de costume. Leitura, amigos, congressos, artigos, conversa. Só descreve como a pessoa deve se preparar para o trabalho. Que o trabalho é interno, não é externo. Então, nessa parte, você pode encontrar matemática, física, mecânica, eletrônica, tudo que você precisa saber para montar um carro. E tendo aprendido isso, você testa a si mesmo e ascende ao nível de Kadosh, santo. Então agora você pode começar a juntar o carro corretamente, a montá-lo. Haverá problemas ao longo do caminho, claro. E você vai cometer erros uma parte ou outra. Mas em geral você está pronto para trabalhar. Portanto, os alunos de Rabi Shimon, por exemplo, os alunos do livro do Zohar, estavam felizes quando alcançaram esse nível. Uma vez que, nesse nível, o verdadeiro trabalho de uma pessoa, enquanto pessoa, começa aí. Até então, você é como um estudante que se formou, digamos, mas ainda não se provou de forma alguma. Agora, no entanto, você já tem a base espiritual com a qual trabalhar. É isso que nós falamos aqui, porque esse período de preparação é longo mesmo. E exato. Não, é outro capítulo, né? Entendi. Então você tem aí algumas verdades, por assim dizer, nu e cruz. Então, o que é vazio, inútil, temporário, tem muito valor nesse mundo. O que é verdadeiro, inestimável, eterno, é ridicularizado por aqueles que tentam lucrar com a nossa dor. Mas nós também não somos vítimas. Então, quem está dizendo fulano devia ter ganho a eleição, não é vítima, é um algoz. Então, nós somos constantemente tentados a perseguir tudo o que está vazio.
que é inútil, que é temporário, em prol da satisfação do nosso ego. Então, seja quem participou da eleição como candidato, seja quem torceu, ou seja um simples eleitor, aliás, eu acho até uma burrice muito grande, o cara nem é político e fica falando dessas coisas. Né? Então é preciso quase ter a força de um super-homem para correr atrás e aceitar a verdade. E se contentar apenas com as coisas que o dinheiro não pode comprar. Porque essas coisas são inestimáveis. Tudo que fazemos, toda vez que nós fazemos a escolha certa, nós mudamos o mundo. Por isso que o trabalho interno é diferente do trabalho externo. Todas as nossas ações individuais mudam tudo, em todos os momentos. Então nós não experimentamos essa mudança profunda porque a todo momento as ações dos outros também estão mudando o mundo. Agora, o estado e a condição do nosso mundo é apenas a soma total das escolhas individuais que cada um de nós fazemos. Imagine tentar, às vezes, uma ideia, por exemplo, imaginar tentar secar ainda quando você está imerso dentro da água. A água gruda em você como se fosse sua segunda pele, não é isso? Então nós estamos, todos estamos em um mar do oponente, um oceano de ego. Então você é atacado a todo momento por esse ego. Você não é o seu próprio ego que fez errar, é o ego do outro que tomou atitudes, tem certos comportamentos e certas decisões que afetam direto ou indiretamente você, o seu ego. Não é? Então, o que ocorre aqui? Nós não podemos nos libertar do ego, de todos os nossos interesses ocultos. Estão sempre ali. A chave não é destruir o ego, porque você estaria fugindo de si mesmo. A única coisa que formou você, que mantém você bonito, é o ego. A chave é vê-lo, reconhecê-lo. E, em seguida, não reagir a ele. O ego só desaparecerá no final dos tempos. Onde é o final dos tempos? Pode ser agora. Um peixe, por exemplo, não tem ideia de que está nadando na água. Nós não fazemos ideia de que estamos submersos no oponente chamado Satã. O que o nosso método cabalístico faz é que nos acorda para que passemos a enxergar e dessa forma não reagir aos impulsos do ego. Não há necessidade. Então toda vez que você é bem educado, bem treinado na tua família para ser um bom cidadão, você está reagindo aos impulsos do ego. Então você fala, eu tenho minha linhagem, tenho meus pais, me deram educação de berço favorável para viver em sociedade. Isso é um condicionamento humano para você estar sempre reagindo às imposições, aos impulsos do ego. Então nossas lágrimas abrem os portões do céu. Nossas lágrimas mantêm os portões do céu fechados. E como ambas as afirmações podem estar certas?
As lágrimas que derramamos, para se dizer em nome de terceiros, essas lágrimas escancaram os portões. As lágrimas que derramamos por nós mesmos, por tudo que não temos, por tudo que cobiçamos e que pertence aos outros, essas lágrimas mantêm os portões do céu fechados. Quando uma massa crítica de seres humanos chorar e rezar, né, em prol dos outros, né, ao invés de si mesmo, o mundo conhecerá paz. E a humanidade testemunhará o fim absoluto de toda dor, de todo sofrimento, de toda morte. Era isso que eu tinha para dizer para vocês neste dia. Se tiver alguém que queira complementar aí, a gente já abre o voz aqui. Muito obrigado a todos.